Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um podcast do livro Psicose, obra de Robert Bloch, e que, como a maioria de vocês deve saber, foi adaptada para o famoso filme dirigido pelo diretor Alfred Hitchcock. Hoje estarei comentando um pouco o capítulo 6º, onde o personagem Sam Loomis, o par romântico de Mary Crane, finalmente é introduzido. Neste capítulo, nós veremos Sam ser introduzido de uma forma bastante desagradável. Primeiro porque, há muito tempo, Sam não se conectava, não trocava informação com Mary Crane. Entre o casal, comumente havia troca de cartas, que era um tipo de comunicação possível naquela época. Como não havia à mão outros meios para tal, as coisas eram feitas à moda antiga, o que dá uma certa sensação bastante vintage para o livro. Como um par romântico, eles trocavam sempre cartinhas no decorrer da semana. Uma aqui, outra colar, para falar de coisas sobre os dois, mas também dar notícias, falar de coisas mais pontuais do seu dia a dia, da sua vida, do seu cotidiano. Coisas cotidianas mesmo, Era esse tipo de comunicação que havia naquela época. O que, se levarmos em consideração, que em tempos atuais nós podemos ter respostas praticamente espontâneas em tempo real, usando os nossos celulares e aplicativos. Isso também dá um pouco a dimensão da paciência que os relacionamentos amorosos eram conduzidos no passado. Depositar numa carta todos os seus sentimentos, que por muitas vezes demandam uma expressão verbal, demandam a fala. Este é um ponto. E o segundo ponto seria a espera, o momento em que as pessoas aguardam receber e poder ter a possibilidade também de enviar uma resposta, o que era um tempo longo, porque elas dependiam dos correios. Perceber isso é perceber o nível de paciência que relacionamentos afetivos, amorosos no passado demandavam. Mas é algo que foi, pelo menos é marcante no livro, uma característica não muito presente em Mary Crane. Afinal, ela não estava disposta a aguardar mais que a vida profissional de Sam entrasse nos eixos, ou até mesmo a própria vida dela. Ela queria estar com ele, ter uma vida com ele, e até isso acontecer, um tempo muito longo seria demandado dela, um tempo de espera. E paciência é algo que a personagem Mary Crane nunca teve, ela nunca exibiu isso no livro. E é por isso que, como devem se lembrar, ela furta $40 mil e planeja sozinha, sem a participação do Sam, ir até ele e sumirem no mundo com aquele dinheiro. $40 mil para a época era dinheiro pra caramba, tá? Hoje nós podemos imaginar essa quantia, que para um brasileiro não é pouco dinheiro, em virtude da atual cotação do dólar, perdão. Mas $40 mil naquela época era muito dinheiro. A moeda ela foi desvalorizando com o tempo, É uma tendência que a gente acompanhou no decorrer das décadas. Era muita grana. Mas enfim, ela desapareceu com a grana, não chegou até Sam, mas é óbvio que a pessoa que sofreu o golpe duro no bolso, na conta bancária, iria tentar reclamar isso. Saber para onde diabos foi parar o dinheiro, E a primeira vítima dessa desconfiança foi a irmã de Mary Crane, Lila, a jovem que trabalhava numa loja de discos. Esse capítulo ilustra bastante esse aspecto musical, como Sam gosta de ouvir rádio, entrar em contato com música, embora as pessoas daquela época, a relação que elas tinham com música era de ordem mais prática. Música era colocar uma moeda numa
colocar uma moeda na vitrola ou, no caso, né, ouvir uma faixa, melodia na TV. Sam tinha um apreço por música. Inclusive a música que é ilustrada no capítulo trata-se de uma obra brasileira, uma música brasileira. Quando Lila tem o seu primeiro contato com Sam, porque ela vai até a localidade, né, onde ele trabalha, saber sobre o paradeiro de Mary, na esperança de encontrá-la lá, nós vemos essa característica musical relacionada aos personagens ainda mais acentuada, mais ressaltada, porque ela tenta, né, ouvir a música que está tocando no rádio, uma música estrangeira, e porventura reconhecê-la também, né? Ela chega a mencionar Villa-Lobos, mas de fato não se trata de uma obra dele. Mas é interessante ver como americanos naquela época tinham contato com a música brasileira, né? É um aspecto bastante marcante, pelo menos para mim como brasileiro, ver um filme desta época, perdão, um livro desta época. Sempre fico com o filme do Hitchcock na cabeça, né? Mas é um livro dessa época, escrito pelo Robert Bloch, mencionando um autor como Villa-Lobos. Não que o Villa-Lobos não seja famoso, ele é famoso no exterior, né? Mas não a um nível tão gigantesco assim como ele foi no Brasil. Ele foi reconhecido lá fora, mas não estava dentre os artistas mais expostos na mídia em geral, né? Os americanos sempre tiveram um comportamento bem nacionalista em todos os setores, e isso vem daquela época também, data daquele tempo. Então é bastante surpreendente encontrar Villa-Lobos sendo mencionado no livro, o que provavelmente indica que o autor, o Robert Bloch, possivelmente era fã do Villa-Lobos. É bastante curioso esse detalhe, mas é apenas uma suposição que eu faço, não digo isso com certeza. Enfim, Lila foi até Sam depois de mais ou menos uma semana de desaparecimento da Mary Crane, o que deixa o Sam, né, extremamente furioso. O fato de não ter sido avisado antes, o fato de ter ficado bastante apreensivo, preocupado pelo fato das cartas, né, da frequência da troca de cartas entre eles ter diminuído. Ele havia notado que Mary já estava bastante angustiada, né, um pouco até mesmo estressada nos últimos tempos. Ele acreditava que ela podia estar triste ou depressiva com a situação, né, com esse momento de espera que os dois teriam de ter até concretizarem efetivamente, né, a união entre eles. E ele optou por dar tempo a ela, né, dar espaço a ela, não insistir enviando novas cartas e aguardar até o momento em que ela pudesse respondê-lo. Ele achou estranho, mas imaginou que ela poderia estar passando por um momento ruim e assim simplesmente aguardou. Como as cartas não chegaram no decorrer da semana, ele começou a ficar bastante apreensivo. Mas antes de tentar fazer novamente um outro contato, escrever para Mary lá de Fairvale, a Lila apareceu lá no estabelecimento dele, que por sinal, né, fica no mesmo local onde ele tem um quartinho para viver. A situação dele é bastante módica. Ele trabalha muito, né, tenta pagar as suas dívidas para, enfim, poder dar início, né, a um projeto de vida a dois com a Mary Crane. Projeto de vida a dois, casamento, casa, são coisas bastante caras, né? Temos que levar isso em consideração. Hoje em dia naquela época também era, sempre foi, né? É algo que precisa ser planejado, quer queiramos ou não. Não há apenas o aspecto romântico da coisa em questão, há muito mais além disso. E ele está lá se sacrificando, trabalhando e vivendo num quartinho bastante módico. Enfim, a Lila bate lá e ela não leva boas notícias para ele. Na verdade, é um assombro para ele, porque não havia um contato um contato intenso, né? Um contato real entre
o Sam com a família de Mary Crane, com Lila no caso, né? Nunca houve, até porque, se vocês se recordam, o Sam e a Mary se conheceram em um cruzeiro. Inclusive, ele até se pega pensando, né, se os planos que ele havia feito com ela, se esses planos não foram, talvez, um pouco rápidos demais, né? Se talvez não fosse necessário um passo atrás para eles se conhecerem um pouco melhor. Porque quando ele se pega pensando nisso, ele chega à conclusão de que ele não a conhecia muito bem. Eles tiveram um romance, eles se apaixonaram naquele cruzeiro, mas intimamente Mary ainda é um mistério para ele. E é interessante nós notarmos que esse tipo de pensamento também passou pela cabeça da personagem Mary Crane. Ela também se perguntava sobre isso, né? Se ela não estaria dando passos muito longos com o Sam anteriormente, porque o contato entre eles foi algo muito recente, não houve tempo para maturação, para uma descoberta mais aprofundada, né? O que é bastante incomum, dada a época onde o romance é ambientado, né? Completamente incomum, se nós pararmos para pensar, né? Enfim, é algo interessante aqui. E quando Lila bate à porta dele, ele não conhece a irmã de Mary. E a recíproca é verdadeira. Então o que nós temos neste capítulo, no capítulo 6º, é na verdade um encontro inesperado, repleto, bastante imerso em desconfiança. Porque ambos os personagens desconfiam, né? Sam desconfia do aparecimento repentino de Lila, desconfia do fato dela não ter o avisado anteriormente, e do lado de Lila paira também, né, a desconfiança sobre quem é Sam Loomis. A Mary falou dele, mas ela nunca de fato, a Lila no caso, né, chegou a conhecê-lo. O fato de Mary Crane ter furtado os $40 mil já é de conhecimento público. Lila pode possivelmente, né, imaginar ou cogitar que talvez esse homem tenha convencido a irmã dela a furtar, visto que Mary Crane tinha uma lista, uma ficha no caso, né, uma ficha policial completamente limpa. Ela não tinha crimes passados, então a irmã também pode cogitar algo assim, né? Mary Crane sempre teve uma vida pacata. Ela não o conhece, então o contato entre ambos é bastante desconfiado. E em alguns pontos, pelo menos na parte que cabe a Sam, ele fica bastante enraivecido, bastante nervoso com tudo, com a situação que se desenha ali. E é algo que no fim do capítulo é ainda mais intensificado, porque com Lila, né, aparece um detetive, né, alguém contratado justamente para averiguar, né, se o Sam Loomis não teve um contato prévio com a Mary Crane, se eles não planejaram esse crime juntos, né. Aqui o furto já é dado como crime. O Mr. Lordy, né, aquele o qual foi roubado, deu a situação como crime. E há então aí esse detetive chamado Milton Arbogast, um investigador privado, né, particular, que está então averiguando se os dois não fizeram um conluio, se Mary não planejou como Sam esse furto, né, e o que poderia ter acontecido. Nesta última semana, onde ela sumiu e também aí não apareceu, não se encontrou de fato com Sam. Então é
introdução bastante hostil, né, desconfortável, desagradável para o personagem, mas que, de certo modo, né, também funciona como uma introdução daquilo que virá, porque Sam, enérgico como é, né, nervoso como é, até um pouco tempestivo, nota-se isso na personalidade dele, não vai ficar parado, né, com tudo isso, sendo, se não acusado, né, colocado na linha de frente como um principal suspeito, né, do furto que a futura noiva dele, né, na verdade praticou, e que agora não está mais viva para defendê-lo de alguma forma, né? Enfim, é o início tenso de uma obra que tende a ficar ainda um pouco mais tensa, né? Pois aqui se inicia de fato, né, a trajetória, o caminho que Sam Loomis irá trilhar durante a obra. Um abraço a todos e saudações Corvides.